Bom dia, eu quero estar entrando aí nesse momento com vocês. Eu não tenho conseguido fazer live à noite e fiz algumas promessas aí de alguns encontros para falar sobre alguns assuntos e não consegui cumprir, especificamente por um motivo extra aí, né, que não tem como fugir. Então à noite eu não tenho conseguido falar com vocês, não tenho conseguido entrar para poder fazer as lives, mas a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante. Queria que você nesse momento pegasse esse aviãozinho que tem aí, ó, jogasse para mais pessoas. A gente vai estar falando sobre pensamentos e sentimentos. Para a gente entender o que são pensamentos, o que são sentimentos, qual a diferença de um para o outro e o poder que isso exerce na nossa vida, né? O quanto que a gente sofre, o quanto que a gente penaliza, se penaliza e penaliza o outro, por a gente não ter um entendimento disso. Tem a ver também com autoaceitação, né? E aí sobre autoaceitação, sobre vários aspectos, não só sobre a questão LGBTQIA+, mas sobre vários aspectos, tá? Então, como a gente gosta, né? Eu sei que você também gosta de estar reproduzindo, passando adiante aquilo que é importante, queria te fazer esse pedido para que você estivesse enviando esse aviãozinho aí para mais pessoas, para que mais pessoas pudessem participar aí desse momento. Essa live vai ficar registrada aí, vai ficar salva, para vocês depois poderem estar ouvindo mais vezes, enfim, poder estar buscando mais vezes. Por que a gente vai falar sobre esse assunto? À medida que eu não tenho consciência, à medida que eu não tenho entendimento sobre disso, né, desse assunto na minha vida, à medida que você não tem um entendimento sobre isso na sua vida, você acaba não tendo muito controle das emoções. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender, a gente começa a ter uma percepção diferente sobre essa questão das emoções. Tudo isso está ligado às emoções. Betinha, beijo, beijo, tá tudo bem com você? Saudade, hein? Então tudo isso está ligado à questão das emoções, né? Está muito diretamente ligado. Então estou trazendo você aí para o ambiente do meu trabalho, estou trazendo você para dentro do meu dia a dia e estou parando um minutinho do meu tempo para poder estar compartilhando, estar dividindo isso com vocês, tá? Eu falei em outras lives, eu tenho falado em outras lives sobre a questão da autoaceitação. Não dá para a gente falar sobre a questão da autoaceitação se a gente não consegue ter a percepção de algumas questões que acontecem aqui dentro, ó, dentro da nossa cachola, dentro da nossa mente. Pastora Flávia, bom dia também, saudade. Já já a gente vai estar de volta, a gente está se recuperando aí. A gente está passando por um processo aí de alguns dias de internação, mas muito, muito, muito em breve, muito rapidinho. A gente já vai estar de volta, ela vai estar em casa. Eu tenho me dividido entre estar no hospital e estar no trabalho. Quando eu não estou aqui, eu estou no hospital, né? Tem sido meio que dessa forma, mas é passageiro. Já já a gente vai estar de volta, né? São 24 dias aí de internação. Eu durmo no hospital, venho para a loja, saio da loja, passo em casa, tomo aquele banho, volto para o hospital. Mas é isso aí, Deus ele está cuidando de tudo. Tá tudo sob o controle, tá tudo debaixo do controle dele, né? E a gente vai seguindo como Deus quer. Eu já venho nessa sequência de lives aí falando sobre esses assuntos, e eu falei, não, calma aí, deixa eu arrumar um tempo no decorrer do dia para poder a gente estar conversando, né? Para não passar, né? Já deu tudo certo. Muita gente orando, muita gente aí intercedendo, e Deus ele tem ouvido, tem dado respostas, e respostas bem positivas. Ela tá progredindo, tá tudo caminhando muito bem, tá? Então vamos lá. A gente precisa ter visão sobre essa questão das emoções, porque quais têm sido, né, os problemas da humanidade, né? E para vocês terem uma ideia, recentemente eu tive a necessidade de buscar ajuda terapêutica por uma questão e simplesmente os consultórios não têm mais vaga, né? Não tem mais horário, não tem mais espaço. Tem profissionais conseguindo marcar consulta para daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, tratando exatamente dessa questão relacionada às emoções. E a gente pode estar conversando, trocando conhecimento, trocando informações para que a gente possa também ter um autoconhecimento, né, o conhecimento de si. A autoaceitação está muito ligada a isso, ao conhecimento que eu tenho da minha pessoa, quem sou eu. Né? Quando eu começo a entender quem eu sou, a importância que eu tenho para mim mesma, todas as outras coisas passam a ter um sentido completamente diferente. Essa questão da autoaceitação, ela não é ligada só ao assunto da LGBTQIA+. Ela tem a ver com vários fatores, né?
de imaginar que uma pessoa hoje que passa por um período, por exemplo, de doença, não se aceita. E isso pode gerar transtornos, isso pode gerar resultados assim bem negativos. Então, é muito importante a gente entender isso. E eu vou estar falando hoje um pouquinho sobre pensamentos e sentimentos. Você sabia que essas duas coisas são duas coisas bem diferentes? Pensamentos. É muito fácil de você distinguir o que é pensamento e o que é sentimento. Pensamento, ele tem uma resposta. Pode ser ou pode não ser, né? Um pensamento, por exemplo. A minha esposa deve estar me traindo. Isso é um pensamento, porque ela deve estar me traindo. E isso pode ter uma resposta. Ela está me traindo ou não, ela não está me traindo. Isso é um pensamento. Por exemplo, outro pensamento. Aí eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Isso não é um sentimento, isso é um pensamento. Porque aquela pessoa, ela pode gostar de mim e ela pode não gostar de mim. Né? Um outro pensamento. Eu acho que o meu dia hoje não vai ser bom. Isso é um pensamento. O seu dia, ele pode ser bom e ele pode não ser bom. Pensamentos. Só que todo pensamento, ele gera um sentimento. Por isso que a Bíblia ela fala que, sobretudo, guardai o seu coração. Sobretudo, nós temos que guardar o nosso coração. Quando a Bíblia fala sobre isso, esse coração não é o órgão. Esse coração é exatamente o nosso pensamento. Sobretudo, guardai o seu pensamento. Por que, sobretudo, guardai o seu pensamento? Porque é dele que provém todas as outras coisas, né? E aí, quando eu entendo que o pensamento, ele pode ser verdade ou ele pode ser mentira, eu passo a ter a visão de que eu tenho que guardar o meu pensamento. É dele que provém as outras coisas. Como eu vou estar falando sobre pensamento e sentimento, eu vou estar falando que é dele que provém os sentimentos. Então, quando eu penso, eu acho que a minha esposa está me traindo, que é um pensamento, isso vai gerar um sentimento. Normalmente, quando eu tenho esse pensamento, o sentimento que vai gerar é de ciúme, é de raiva, né? É de ódio, é de ansiedade. São pensamentos, são sentimentos ruins. Então eu tenho duas opções aí nesse pensamento que veio na minha cabeça. A minha esposa está me traindo. Eu tenho que entender que isso é coisa da minha cabeça. Isso pode estar acontecendo, isso pode não estar acontecendo. E aí eu não posso permitir que disso gere um sentimento. Porque o sentimento que provém disso não é bom, não vai me fazer bem, não vai me fazer ter atitudes boas, né? Não vai contribuir para que o meu dia seja bom, não vai fazer com que acrescente pedras, pérolas no meu dia, pelo contrário. Esse pensamento ruim, esse pensamento que não vai me fazer bem, ele vai gerar sentimentos negativos, sentimentos ruins. Quando eu entendo isso, eu passo a ter um certo cuidado com as coisas que vêm na minha cabeça. Porque essas coisas que vêm na minha cabeça, quando você pensa em libertação, elas podem ser coisas da sua cabeça, da minha cabeça, e elas podem ser também, quando é bom, lógico, né, vindo da parte de Deus, ou quando não é, vindo da parte do inimigo. Então a gente precisa ter o controle, sobretudo guardar o nosso pensamento, sobretudo guardar o nosso coração. Ter cuidado. A Bíblia nos orienta a guardar, porque disso provém várias outras coisas. Por que tem um monte de gente cometendo atrocidades? Porque começa do pensamento. E aí não tem o entendimento disso, não tem o controle do pensamento, não exorta o pensamento, não trata o pensamento, permite com que esse pensamento gere sentimentos, e esses sentimentos são pejorativos, são negativos. E aí a gente vê um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa ruim acontecendo. Então, sobretudo, guardai o seu pensamento. Sobretudo, guardai aquilo que tem na sua mente. Sobretudo, guardai a sua mente, para que ela não seja reprodutora de sentimentos que são ruins. E sentimentos geram pensamentos. Porque olha só, como é que o negócio funciona. Eu penso, acho que a minha esposa está me traindo. Isso vai me gerar um sentimento de raiva, de ódio. E isso vai me gerar um pensamento. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Aí você chega em casa, briga, né, chuta o balde numa coisa que foi só um pensamento, que você não exortou lá atrás, que você não tratou lá atrás, que você não resolveu enquanto era um pensamento, deixou gerar um sentimento, e desse sentimento vai te gerar um outro pensamento e atitudes, o negócio vai virando uma bola de neve. Percebe a necessidade que a gente tem
de começar a entender como isso funciona dentro da nossa cabeça, como que isso funciona dentro da sua cabeça. A questão da autoaceitação, da mesma forma, né? Você chega num lugar, eu acho que tá todo mundo me olhando porque eu sou lésbica, porque eu tenho esse jeito de pisar forte, porque é um pensamento seu, ele pode ser verdadeiro e ele pode ser falso, ele pode ser real e ele pode não ser real. E aí, na dúvida, para que você está pensando? Para que você está alimentando? Esse pensamento, ele vai gerar em você, não vou estar em determinado lugar porque as pessoas vão me olhar porque eu sou assim. Entende que esse pensamento que você teve, ele vai gerando uma série de sentimentos que não são positivos, que vai bloqueando a sua mente? Agora vamos voltar um pouquinho atrás, que eu já fiz uma live falando sobre isso. O pensamento, ele muitas das vezes ele vem da crença. A crença. O negócio começa aí. O pensamento, ele provém da crença, daquilo que você acredita. Porque se você acredita nisso, é isso que vai ter força sobre você. Eu fiz uma live falando só sobre crença. Eu acho que eu poderia ficar aqui 10 dias sem interrupção falando sobre crença, e vai ter assunto para falar sobre isso, porque esse é um assunto extremamente importante. Está ligado à autoaceitação, está ligado à motivação, está ligado à sua vida. Aquilo que você acredita, né? Aquilo que você acredita é determinante para a sua vida. Quem você acredita que você é determinante para quem de fato você vai ser. Então, um pensamento, na grande maioria das vezes, ele provém de uma crença, de algo que você acredita, né? E é aí que está o X da questão. Eu oriento você a voltar nessa live, eu nem sei qual delas, mas procura aí que vai ter no anunciado, para você entender um pouco sobre o que é crença. E crença não está relacionado tão somente a fé, né, no sentido religioso. Crença é tudo aquilo que você acredita. E você acredita, na grande maioria das vezes, em tudo aquilo que foi ensinado para você. A gente volta lá na infância para falar sobre crença. Não tem como falar sobre crença hoje. Você é todo o processo da sua vida, né? Você tem dentro da sua cachola, dentro da sua cabeça, tudo que você aprendeu. Na grande maioria das vezes, você tem sobre você aquilo que você aprendeu sobre você, aquilo que disseram sobre você, aquilo que ensinaram para você sobre você. Sobre a questão da autoaceitação, na questão aí LGBTQIA+, a vida inteira você ouviu que isso era ruim, que isso era pecado, que você viveria à margem da sociedade, que nada na sua vida daria certo, que você é a escória da humanidade, que você ia crescer e sofrer. Na grande maioria das vezes, o que a gente aprende sobre isso é isso, né? Os pais, os avós, as pessoas ensinam isso porque elas também aprenderam isso. A crença ela vai sendo passada de um para outro. E aí você chega num tempo da vida e que você fala, tá, mas eu nasci assim, né? Eu sou desse jeito, não consigo ser diferente. A minha essência é essa, né? Eu não consigo me ver de forma diferente. Já lutei, já fiz processos e mais processos, já passei pela corrente do sal grosso, já fiz de tudo. E esse negócio não muda. Esse negócio não muda porque esse negócio é a tua essência, nasceu dentro de você. É o botão que você tem. E a gente precisa entender isso. Só que você não consegue lidar com isso porque isso foi gerado em você lá atrás sobre tudo que te falaram a respeito disso. Estou dando só um exemplo. E aí você cresceu com isso. Essas crenças vão gerando pensamentos em você. Esses pensamentos vão gerando sentimentos, e esses sentimentos aqui é o risco e é o perigo, né? Depressão é sentimento, tristeza é sentimento, melancolia é sentimento, ansiedade é sentimento. Isso não tem dúvida. Pensamento pode ser ou pode não ser, sentimento não, ele é. Se você diz eu estou triste, você está triste e acabou. Não tem dúvida sobre isso. Se você tem o pensamento eu vou ficar triste, você pode ser que você fique triste, pode ser que não. Mas quando você trata da parte de sentimento, você está triste, você está triste. Você está ansioso, você está ansioso. Você está depressivo, você está depressivo. Não se tem dúvida sobre isso. Na pergunta, a resposta é o que você está sentindo. E ponto final. Então, a gente precisa tratar lá atrás essa questão das crenças, né? Porque você não é obrigado a ficar com aquilo que te ensinaram. Você não é obrigado a ficar com aquilo que falaram para você. Você não é obrigado a ficar com aquilo que impuseram para você. Porque isso são crenças de outras pessoas. Chega um tempo da vida que você precisa fazer a tua essência, formar a tua essência. O que você de fato acredita, né? O que é importante de fato para você.
E isso está ligado à questão da aceitação de um modo geral. Não importa em que categoria, em que aspecto que seja. Ser gordo, ser magro, ser preto, ser branco, ser gay, não ser gay. Isso é sobre tudo. É sobre o que você aprendeu. Porque senão você passa a vida inteira sendo vítima de você mesmo. Vítima daquilo que você acredita. Vítima daquilo que está dentro da sua cabeça. Vítima dentro daquilo que está, né? E isso vai gerando pensamentos destrutivos, que faz com que você se anule da sua própria vida, com que você se perca na essência de você mesmo. E falar sobre aceitação, a gente não tem como fugir de alguns assuntos. Eu acho que eu tenho um assunto para falar sobre essa questão de aceitação a vida inteira, o ano inteiro vai ter assuntos. Porque dentro da nossa cachola aqui dentro, ó, o negócio é uma máquina, isso aqui é uma máquina, né? E isso funciona a seu favor ou contra você. E a gente precisa entender isso. Esse negócio ele vai funcionar a seu favor ou ele vai funcionar contra você. Quem vai determinar isso? Você. Quem é dono dos pensamentos? Deixa eu ler aqui. Hoje eu vivo um relacionamento de muito amor. Porém, a diferença de idade é grande. Isso me deixa nessa situação de pensamento. Como isso pode ser lá na frente? Consegue me entender? Perfeitamente consigo te entender. Mas preste atenção. Esse pensamento de como que isso vai ser lá na frente, você pode simplesmente eliminar, você pode simplesmente cortar, você pode simplesmente trocar em viver hoje o melhor dia da sua vida. Em ser hoje a pessoa mais feliz do mundo. Porque é o futuro. Por que você vai deixar de viver o presente, né? Se tem amor, se tem fidelidade, se tem paixão, se tem vontade de viver, se tem coisas boas, por que você vai deixar de viver hoje pelo que está lá na frente, né? Então, desse pensamento, o Beth, começa a surgir os sentimentos de insegurança, de incerteza, né? de desamor até. Começa a surgir outros sentimentos. Então, começa a exortar no pensamento. Não, calma aí. Por que eu estou pensando como é que vai ser lá na frente, se o que eu estou vivendo é hoje, é maravilhoso, está me fazendo feliz, está me jogando para cima, né? Porque a gente não sabe, né? Todas essas questões relacionadas ao futuro, você não sabe, né? A idade não é determinante para poder resolver essas questões. A questão começa no pensamento, porque você pode ser jovem a vida inteira, né? Eu não sei se a diferença de idade está relacionada a você ser mais velho ou a pessoa ser mais velha, mas não importa, né? O que importa é o que você está vivendo, o que importa é o que está te fazendo sorrir, e aí você precisa começar a exortar no pensamento. É você canalizar esse pensamento para um lado bom. Por exemplo, você pode pensar assim: ah, mas como é que vai ser no futuro? Digamos que você seja a pessoa mais velha. Ah, mas como é que vai ser no futuro? Eu vou estar com 60, ela vai estar com 30. Nossa, isso vai ser terrível. Esse pode ser um pensamento que vai gerar um sentimento do tipo insegurança. Ela vai me trair, ela vai me enlouquecer, isso vai te trazer angústia, isso vai te trazer ansiedade. Esse é um caminho que você pode pensar, mas você pode pensar de forma diferente. Ai, daqui a tanto tempo eu vou estar com 60, ela vai estar com 30 e ela vai estar me fazendo uma pessoa muito mais jovem. Já pensou? Eu vou estar... Então, é isso aí. Daqui a 10, eu vou estar com 62, ela vai estar com 37. Cara, ela vai estar me levando para viver coisas muito mais alegres. Ela vai estar... E isso vai te trazer um impulso positivo para o teu relacionamento. Por isso que, sobretudo, guardai o seu coração. Guardai não é não pensai sobre o assunto. É pense no assunto, mas canaliza o assunto para um lado positivo. Essa pessoa de 27 anos hoje pode te trazer coisas que já ficaram esquecidas lá atrás. Você com 52 pode levar coisas para ela, experiências que ela não viveu. E a soma desse negócio pode dar algo muito maravilhoso, muito extraordinário. Depende daquilo, da forma como você vai pensar, que vai gerar o sentimento. Você pode olhar para ela hoje como uma fonte de esperança de muita vida, de muita coisa boa, que é realmente o quanto que uma pessoa de 27 anos não pode te acrescentar. De alegria, de riso, né? De você, de repente, vai fazer rapel, porque ela gosta de fazer rapel, coisa que você nunca fez na vida, né? E de repente você vai sentar com ela, vai bater um papo cabeça, ela vai aprender coisas com você que ela ainda não teve idade suficiente para poder aprender. Então, se o teu pensamento, se você conseguir canalizar o teu pensamento para gerar bons sentimentos, a tua relação vai ser muito frutífera. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto, porque é a gente começar a se policiar, a gente começar a levar a nossa vida, né, parando e pensando sobre as questões e fazendo as questões virarem e se tornarem positivas. O dia a dia tem sido muito atribulado, né? Muitas questões, é problema, é doença, é isso, é aquilo, é escassez, é falta de dinheiro, é muito trabalho, e a gente acaba não pensando nessas coisas, a gente acaba não
não conseguindo parar para pensar nessas coisas, né? Então, essa diferença de idade pode ser algo muito positivo. Entende que o negócio está no pensamento? Entende que a crença exerce um poder muito grande sobre isso? Porque você, de repente, aprendeu que um relacionamento de uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova pode ser um problema. Isso é uma crença. E na medida que você acredita nisso, isso vai ser real. Na medida que você leva isso com você, isso vai ser real. Mas quem foi que disse que isso é verdade? Quem foi que disse, quem determinou que uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova não dá certo? Para na bendita da porcaria da crença. A gente volta na crença. Porque isso foi ensinado para nós. Que um relacionamento entre duas pessoas, onde tem uma diferença de idade, pode ser um problema. Entende sobre isso? Para de acreditar nisso. Muda a sua crença. Porque é muito interessante a gente saber que a gente muda as nossas crenças. Que você muda a sua crença. Você muda. À medida que você quer, você muda a sua crença. Você muda aquilo que você acredita, né? Então, Beth, sobre isso, que bacana, cara, que você está vivendo um relacionamento com uma pessoa muito mais nova, né? E que vai acrescentar muita coisa na sua vida, assim como você vai acrescentar muita coisa na vida dela. Isso não é um problema, né? Isso é a forma como você vai enxergar essa bagaça é que vai determinar o resultado que você vai ter. Bagaça no sentido carinhoso de dizer relação, né? É que vai determinar o resultado que você vai ter. O resultado, Beth, vocês duas é que vão determinar, né? A resposta disso tudo vai ser de acordo com como vocês encararem, como vocês começarem a ver isso. Isso é um exemplo ótimo que você colocou, que deu pra gente trazer na realidade isso como funciona, né? Deu pra gente trazer na realidade isso como se trabalha. Eu vou falar para vocês sobre uma questão que é uma questão relacionada à minha vida hoje, né? Eu vou falar sobre a questão da doença. Como é que você pensa quando você está vivendo dentro de um cenário onde tem uma doença grave, tem alguma coisa acontecendo? Como que você canaliza o teu pensamento para que isso não seja pejorativo? Vamos lá. A gente tem uma loja, a gente tem um comércio, tem 8 pessoas trabalhando com a gente, aí tem uma responsabilidade social muito grande, porque não são 8 pessoas só trabalhando com a gente, são centenas e centenas de revendedoras que trabalham com a gente, né? A gente hoje entra dentro da casa de muitas pessoas, a gente leva indiretamente e diretamente o alimento para muitas pessoas, e aí, né, eu tenho que pensar sobre esse aspecto. Eu estou vivendo um cenário onde a Gisele está passando por um período bem difícil, um período onde a saúde dela requer 100% de cuidado. Para vocês terem uma ideia, estou fazendo essa live aqui com vocês, e ela está internada há 24 dias. Né? E aí, como que eu lido com isso? Como é que eu tenho que lidar com isso? Como é que eu vou tratar isso? Né? Como é que eu saio de casa? Nem de casa, que eu não saio nem de casa. Eu estou há 24 dias no hospital com ela. Como é que eu saio do hospital, deixo ela lá e venho trabalhar? Eu preciso canalizar isso dentro da minha cabeça. Eu preciso ir lá dentro do meu pensamento e mudar isso. Primeira coisa que eu tive que mudar, a minha crença. Doença não é morte, né? Doença pode ser vida. Depende de como você vê, depende de como você olha. Então, a primeira coisa que eu preciso mudar é a minha crença sobre essa questão, né? Eu não posso acreditar que é o fim. Eu tenho que acreditar que é o início de um novo ciclo. Ponto. Eu vou lá na crença e mudo esse aspecto. E aí, isso vai ser determinante para o meu pensamento. Eu acordo acreditando que o dia eu acordo acreditando que o meu dia vai ser bom. Eu preciso colocar esse pensamento. Se eu acordar e pensar, cara, eu vou sair daqui do hospital, eu vou para a loja, o dia vai ser atribulado, depois eu vou sair da loja, vou passar em casa, vou tomar um banho, vou voltar para o hospital, já estou cansada, já estou morta, já estou exausta, já estou fadigada. Então, o meu pensamento, eu começo a controlar e determinar o meu pensamento. Começo a trabalhar no meu pensamento, para que esse pensamento venha gerar um sentimento. E qual é o sentimento que eu preciso hoje? Coragem, força, determinação, garra. Eu preciso ter esse sentimento. Esse sentimento ele vai gerar dentro de mim de acordo com os meus pensamentos. Tá dando para entender? Então, quando eu acordo de manhã, eu já começo a exercer o domínio aqui, ó, da minha cachola. Eu começo a exercer o domínio do que tem aqui dentro da minha mente. Calma aí, eu vou acordar, o meu dia vai ser bom, eu vou deixar a Gisele aqui, né? Ela vai ser bem cuidada, ela vai ser bem tratada, vai correr tudo bem, eu vou pra loja, eu vou vender pra caramba, porque a gente tem uma série de compromissos, eu não posso negar isso, a gente tem uma série de compromissos, compromisso financeiro, compromisso com pessoas, compromisso com tudo,
O meu dia vai ser bom, vai ser produtivo. Quando terminar o meu dia, eu vou passar em casa, vou tomar um banho, vou me recuperar, vou voltar para o hospital e vou estar com ela, que é a coisa que eu mais gosto de estar. É com a pessoa que eu mais gosto de estar, é a pessoa que eu amo, entende? Então eu é que tenho que canalizar isso para que as coisas aconteçam dessa forma. Eu é que tenho que começar a trabalhar o meu pensamento para que as coisas aconteçam dessa forma. Porque se eu não tiver esse autocontrole, e esse tema está relacionado a quê? Controle das emoções. Vai acontecer que eu vou ficar ansiosa, atribulada, nervosa, agitada, negativa, pessimista, vou passar isso tudo para a Gisele, vou me consumir, vou me abater, vou emagrecer, vai acabar para mim e eu vou perder o controle de tudo. Entende que o negócio vem da crença? Eu preciso poder trabalhar a minha crença. Doença não significa morte. Essa é a primeira crença que eu preciso ter. E sou eu que tenho que determinar isso na minha cabeça. O problema de saúde dela é grave? É grave, mas eu nunca vi o problema de saúde dela como as pessoas normalmente veem. A primeira coisa que eu falei quando eu soube do problema da Gisele, né, quando a gente descobriu o problema dela, foi, olha só, mordida de mosquito mata, tropeçar e cair de cabeça no chão mata, sair no portão de casa, tomar um tiro mata. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que essa doença mata como qualquer outra doença, ou como qualquer outra situação e circunstância. Pronto, eu já mudei a minha crença, eu já não coloquei sobre a doença o peso que normalmente as pessoas colocam. E aí esse fardo fica mais leve, essa situação fica mais tranquila. Eu estou passando para vocês a forma, né? A Beth deu aqui um exemplo e a gente trabalhou em cima desse exemplo da Beth, que era o relacionamento com diferença de idade, como isso seria no futuro. Agora eu estou tratando de um exemplo meu particular, de uma situação real, viva, que acontece, que às vezes eu me pergunto e as próprias pessoas me perguntam como é que você está conseguindo passar por isso, como é que vocês estão conseguindo viver isso, trabalhando no pensamento. Eu não estou falando sobre a questão da fé, tá? Esse assunto não estou levando sobre o lado religioso. E eu vou entrar sobre esse assunto também. Eu estou falando primeiro sobre o controle da mente. Eu estou falando primeiro sobre controlar os pensamentos, sobre controlar as emoções, sobre entender que o meu sentimento, ele vem de um pensamento. E à medida que eu controlo o meu pensamento, à medida que eu canalizo o meu pensamento para coisas boas, os sentimentos que vão ser gerados daí são bons. A gente precisa entender isso. Ah, mas isso é assim o tempo todo? Claro que não é. Né? Lógico que não é. Se o ser humano, você também é, e a gente em algum momento vai se abater. Mas o quanto você conseguir fazer isso na sua vida, o quanto de resposta positiva você vai ter. Né? É sobre isso. Né? Eu preciso procurar isso, deixa no controle de oração. É isso aí. É a gente entender isso. É a gente passar isso para as pessoas, a gente viver isso na prática. Tem momento que chora? Tem momento que chora. Tem momento que você tranca no banheiro, dá aqueles 10 minutos de choro, dá aqueles 10 minutos de choro. Lógico que dá. Né? Ninguém é de ferro, não estou dizendo isso. Mas se você consegue ter o controle, se você consegue manter esse controle, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Ou muito menos difíceis, depende de como você quiser colocar. Então foram dois exemplos para vocês entenderem. A questão da fé, ela exerce um poder muito grande sobre isso tudo. Exerce, eu vou falar sobre a minha fé, respeitando a fé de qualquer pessoa. Eu vou falar sobre a minha fé. Eu abro a Bíblia, ela me diz lá, como me disse há 2 dias atrás, lá em Abacuque, o povo estava vivendo num período extremo de pressão, de opressão, de amargura, de tristeza, de escassez. Estavam vivendo assim. Deus entra e fala para eles, olha só, é tão extraordinário, é tão grande o que eu vou fazer com vocês e o que eu vou fazer sobre a vida de vocês, que quando vocês abrirem a boca para falar, ninguém vai acreditar. Eu pego esse texto, eu leio esse texto, eu acredito nesse texto, ele passa a ser a minha crença e o meu dia com certeza vai ser de muito mais esperança. Eu vou lá nesse texto, eu coloco para ele, eu falo, eu recebo isso para minha vida. E é com base nisso aqui que eu vou pautar o meu dia. O meu dia vai ser assim e quando chegar no final do dia, o que eu vou contar sobre o meu dia, ninguém vai acreditar. Eu estou trabalhando na minha crença, para que essa crença venha gerar um pensamento, para que esse pensamento venha gerar um sentimento e para que esse sentimento seja bom. Bacana? Agora eu acordo, ligo a televisão, tá passando que morreu 5, matou 10, morreu 5, estrupou 10, estrupou 20. Cara, eu tô tô apodrecendo o meu dia, tô acabando com o meu dia, tô acabando com o meu momento.
E isso é uma escolha. Eu sempre falo, já falei em várias lives, a nossa vida ela é acompanhada por uma caixinha. Você vai colocando nela o que você quer. Quando você precisa nessa caixinha, que você vai precisar mergulhar. Então, se você colocar muita porcaria dentro da caixinha, quando você precisar mergulhar, você vai mergulhar em porcaria. Né? Eu gosto de colocar nessa caixinha um exemplo como eu dei para vocês agora. O meu manual de vida é a Bíblia. É o livro que eu abro e que eu encontro tudo que eu preciso para fazer com que o meu dia, meu tempo, minha existência seja melhor. Essa é a minha fé. Está relacionada a uma crença. Porque são, né? Eu não falo de crença sobre o aspecto religioso, mas também tem a crença sobre o aspecto religioso. É sobre o que você acredita. Então, no meu caso, dentro da minha fé, eu vou lá e eu coloco dentro da minha caixinha, eu vou alimentando a minha caixinha. Quando vocês mandam, a Aline, não sei se ela ainda está online, mas quando a Aline, Carla, quando vocês mandam para mim um versículo, ou quando manda para mim um louvor, ou quando manda mensagem para mim, essas coisas, elas vão sendo colocadas dentro da minha caixinha. Essas coisas vão alimentando o meu dia. Às vezes eu preciso ir lá, eu procuro lá a mensagem de uma de vocês, que eu sei que me mandou um louvor, na hora que o dia não está muito legal, eu vou lá e escuto aquele louvor, e aquilo ali me renova. Porque você precisa entender, e esse é o sentido dessa live, já estou terminando, que a loja está cheia, preciso trabalhar, mas o que você precisa entender, né, e o que eu estou trazendo nessa live, é como isso funciona aqui dentro. Isso funciona de forma rápida, você quase não percebe. Mas quando você escuta um louvor que te diz, olha, você vai vencer, você vai conseguir, você vai chegar, e a coisa vai acontecer, e vai ser maravilhoso. Você está jogando uma crença para dentro de você, que vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento. O que eu estou explicando é em detalhes. Mas isso, quando ocorre, só ocorre no nosso dia o dia inteiro. É por isso que você tem mesmo que escolher com quem você anda, você tem mesmo que escolher com quem você fala, você tem mesmo que escolher com quem você se relaciona, você tem mesmo que escolher o lugar que você vai estar andando, com quem você faz. Você tem mesmo que escolher. Porque tudo isso vai ser determinante para esse processo. A crença, o pensamento e o sentimento. E a resposta disso é como você está. Né? Então, guarda isso. Crença, pensamento e sentimento. O que você acredita, qual o pensamento que vai gerar e qual o sentimento que você vai ter. Quanto mais coisas você ouvir, quanto mais coisas você ler, quanto mais livros maravilhosos você ler, quanto mais coisas boas você colocar para dentro da sua vida, melhor vai ser o seu pensamento, muito melhor ainda vai ser o seu sentimento. E aí você passa pelas situações e pelos problemas de uma maneira diferente, com uma percepção diferente, de uma forma diferente. Bacana? Então, olha só, a live de hoje, o tema de hoje, o objetivo de hoje, a gente conseguiu alcançar numa primeira parte. Eu falei só um pouquinho sobre sentimentos e pensamentos, só um pouquinho, mas isso a gente pode acrescentar e a gente vai acrescentar. Não estou conseguindo fazer live à noite, porque no hospital não tem como fazer live. É interessante que eu marquei de fazer uma live que está até agora aí, eu não tirei, e foi exatamente no dia que a Gisele se internou. Então, assim, não deu para fazer e a gente vai estar fazendo, e na medida que eu conseguir um tempinho aqui agora no trabalho, para a gente tá fazendo esse encontro, tá falando sobre isso, eu espero ter conseguido, de alguma forma, acrescentar alguma coisa para você. Começa a parar mais, a pensar mais, a entender mais o que está acontecendo com você, a mudar as coisas dentro de você para que você tenha um resultado diferente. Isso vai ser bem importante. A Beth colocou aqui, às vezes as respostas que precisamos vêm em um louvor. É isso, um louvor, uma música, né? Não necessariamente um louvor, mas uma música. Agora você vai ouvir aquele pancadão, tirou a roupa, sentou, subiu, levantou, desceu. Cara, tu vai estar acrescentando, não vai estar acrescentando, né? Tu vai estar jogando alguma coisa na sua caixinha, quando você for mergulhar para buscar, não tem. Então a gente tem que realmente vigiar sobre isso. Beth, um beijo grande para você. Viva intensamente, sem questionamento negativo, né? Viva de forma extraordinária, esplêndida. Aproveita tudo que você tem que aproveitar. A vida é muito curta, passa tudo muito rápido, né? Com respeito, com amor, com Deus no coração, fazendo a coisa certa, sem prejudicar ninguém, sem maltratar ninguém, fazendo com respeito, né? Eu acho que vale a pena. Né, canaliza seus pensamentos de uma forma diferente, para que isso responda no teu relacionamento de uma forma diferente. Porque se você não canalizar isso de uma forma boa, positiva, quando você olhar para ela, você vai olhar para ela cobrando, você já vai se imaginar uma velha de 70, 80, 90 anos, com uma garotinha, já vai se imaginar traindo.
E é bem assim que que as coisas acontecem dentro da nossa cabeça. Então, cuidado, né, com isso, porque de repente você até cobra da pessoa, né, alguma coisa que a pessoa nem sabe o que está passando na sua cabeça, nem sabe o né, as dúvidas, os questionamentos que você tem. Então, só cuidado com essas coisas mesmo, cuidado com você, com os seus pensamentos, para que isso possa gerar no teu relacionamento coisas boas e coisas positivas, né? Que senão é assim que acontece. Você imagina que quando daqui a 10 anos ela vai estar te traindo, você vê ela te traindo, você imagina ela te traindo, são pensamentos, isso não está acontecendo, mas são pensamentos, né? Isso passa para dentro de você de uma forma muito amarga, gera doença dentro de você, um pensamento gera doença dentro de você, você começa a acreditar naquilo, quando você vai estar com a pessoa, você cobra aquilo da pessoa, a pessoa fica, mas eu não fiz nada. Né? Isso não está acontecendo, são coisas na sua cabeça. Então é isso, tá? Esse foi o sentido, o objetivo dessa live de hoje. Que você possa aproveitar o máximo que você puder. É sempre importante, eu peço para poder mandar esse aviãozinho aí para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar também ouvindo um pouquinho sobre isso. E a gente vai complementar esse assunto, ainda tem mais o que falar, né? O tempo para a gente não ficar com a live muito longa, mas meu próximo retorno, vou dar continuidade a esse assunto, aprimorar mais algumas coisas, para a gente crescer como ser humano, né? Como pessoas, para a gente estar olhando a vida e vivendo a vida de uma forma mais extraordinária, mais esplêndida, com mais vontade, com mais zelo. Tá bom? Fica na paz. Vai ficar gravado. Que o Senhor Jesus possa te abençoar vocês aí no decorrer do dia. Guarda isso no coração, foi o texto que eu li há 2 dias atrás, em Abacuque 1:5. Quando Deus falava para o povo, olha só, não olha para as circunstâncias, não olha para o que tem à sua volta, porque o que eu vou fazer com vocês é tão extraordinário, é tão esplêndido, é tão magnífico, que quando você falar, ninguém vai acreditar. Então, toma posse disso, guarda isso para dentro do teu coração, gera pensamentos sobre isso, para que isso possa gerar sentimentos e para que o seu dia seja muito, muito, muito maravilhoso, tá? Fica na paz, beijinho, tchau, tchau.